Obviamente, o judaísmo começou há muito tempo. Mas quando o judaísmo se tornou uma religião, ou apenas uma religião? E se eu dissesse 1885? Isso parece ridículo, mas ao entender como isso poderia possivelmente ser considerado uma resposta correta, você tem uma visão melhor de não apenas como o judaísmo foi visto ao longo dos séculos, mas mais importante, como diferentes judeus o veem hoje. Quando os americanos falam em religião, muitas vezes combinam diferentes ideias. Estamos agrupando religião, cultura e nacionalidade. Cada um desses é incrivelmente difícil de definir, mas, em geral, a religião está ligada a crenças e frequentemente também a rituais. Quais são as suas crenças em Deus? Como você ora? Cultura tem a ver com atividades do dia a dia, o que você come, como se veste, e nacionalidade é sobre nascer em um grupo, compartilhar uma etnia e seguir as mesmas leis. Então o que é o judaísmo? É uma religião? Uma cultura? Uma nacionalidade? Sim, a resposta é sim. Existem aspectos religiosos, culturais e nacionais do judaísmo. Atualmente, judeus enfatizam de formas variadas os diferentes aspectos de sua identidade judaica. Mas nem sempre foi assim. Veja, por muito tempo, ser judeu, fazer parte de Am Israel, a nação de Israel, significava fazer parte de uma religião, uma cultura e uma nacionalidade. Em um mundo predominantemente cristão, é difícil pensar em como o judaísmo, em sua essência, sempre foi único em relação ao cristianismo, não apenas em suas crenças, mas também no que é. Os judeus, mesmo estando espalhados geograficamente, eram unidos por crenças, costumes e leis compartilhados. Um simplesmente não poderia ser separado do próximo. Durante a maior parte dos 2000 anos de judeus vivendo na diáspora, as leis com as quais as comunidades judaicas se governavam se aplicavam a todos os aspectos da vida de uma pessoa judia. Os aspectos culturais, religiosos e legais, desde como celebrar o Shabat até regras sobre a propriedade da terra. Desde que pagassem impostos e evitassem conflitos com não-judeus, os impérios dominantes geralmente não ligavam para as leis seguidas pelos judeus. Mas tudo isso mudou quando a Europa Ocidental se transformou de principalmente impérios para um monte de países. E esses países, subsequentemente, criaram leis que todos os grupos precisavam seguir. As leis judaicas, halakha, passaram de estar encarregadas de todas as partes da vida de uma pessoa para serem limitadas às partes religiosas e culturais. Nesses países, como a Alemanha, havia grupos de judeus, o movimento de reforma da época, que se distanciaram da cultura judaica, como falar Yiddish ou rezar somente em hebraico. Parcialmente em um esforço para abraçar o mundo moderno, eles tentaram focar no judaísmo como quase inteiramente uma religião. Em 1885, o movimento de reforma, agora centrado nos Estados Unidos da América, criou o que alguns chamaram de sua Declaração de Independência. Disse que o judaísmo não deveria mais ser considerado uma nação. Deveria ser considerado apenas uma religião. E isso, no final do século XIX, é a primeira vez que foi rotulado em um documento importante por um judeu como apenas uma religião. Isso gerou uma grande resistência. O rabino Samson Raphael Hirsch, precursor do judaísmo ortodoxo moderno, afirmou que o judaísmo não é uma religião. O judaísmo não é apenas um complemento à vida. Ele compreende toda a vida. Ser um judeu não é apenas uma parte. É a soma total de nossa tarefa na vida. Ele argumentou que o judaísmo não é apenas uma religião, é mais. Ele concorda que o judaísmo não deve competir com as leis nacionais dos países anfitriões. Mas uma expressão completa do judaísmo, em sua visão, requer muito mais do que as práticas religiosas. Líderes do movimento conservador concordaram. Essa noção completa de que o judaísmo não controla suas leis nacionais foi rejeitada pelos sionistas, que disseram que o povo judeu é uma nação. E nós deveríamos estar fazendo nossas próprias leis, todas as nossas próprias leis, em nosso próprio país. Para os sionistas, o judaísmo não poderia alcançar sua plena expressão fora do contexto de um Estado-nação. Se você tem curiosidade sobre as complexas e fascinantes motivações por trás do sionismo, confira nossa série sobre o tema. Links abaixo. Então você tem judeus reformistas, judeus ortodoxos modernos, judeus conservadores, sionistas. E então você tem os judeus Haredi, o que alguns chamam de ultra-ortodoxos, que dizem que o judaísmo é uma forma de vida abrangente.
Rejeitar qualquer parte dele, não seguir tudo, é não viver plenamente como um judeu. Quando este grupo começou, eles se isolaram não apenas dos não-judeus, mas também dos judeus que não eram semelhantes a eles. Para eles, essa era a única condição em que seu judaísmo poderia ser plenamente expresso como uma sociedade religiosamente, culturalmente e nacionalmente integrada. Entender onde essas diferenças se encaixam e como chegaram lá ajuda a contextualizar os debates dentro do judaísmo hoje. A batalha sobre o que significa ter nosso próprio Estado, o nível e até que ponto o judaísmo deve ditar nossa identidade cultural. Judeus e até que ponto o judaísmo deve ditar nossa identidade cultural. Judeus ao longo das idades consideraram esses três aspectos da experiência judaica e acabaram em lugares muito diferentes. E ainda assim, apesar de todas essas diferenças, há um entendimento compartilhado hoje de que o judaísmo é e sempre foi mais do que apenas uma religião, que Israel desempenha um papel importante, que o hebraico é uma grande parte de quem somos como povo, e que existem tantos elementos culturais e nacionais que também nos definem. No próximo vídeo, exploraremos mais as crenças judaicas ao questionar se o judaísmo acredita em um Messias.